As questões que nós discutimos ou que nós tratamos no ensino dentro da igreja, da família, do povo de Deus, que escrevemos, que falamos, não são diferentes do que Jesus ensinou, não são diferentes do que Paulo instruiu, Pedro e assim os demais apóstolos. O que a gente precisa entender? Nós não podemos viver segundo a natureza humana. Por isso, até quando? Até quando insistiremos em andar segundo a natureza humana, revelando não Deus, mas revelando o diabo por meio de nossas vidas, pois nos preocupamos com as coisas desta vida, com a maneira de pensar e de viver deste mundo. A gente precisa entender que nós estamos no mundo, mas fomos chamados para viver o reino de Deus neste mundo. Andar segundo a sua justiça, segundo os valores eternos do reino de Deus, manifestando e revelando Cristo, sendo seus imitadores, praticando obras que glorificam o Pai, andando segundo a justiça do reino, expressando a equidade, manifestando graça. Nós não estamos aqui para andar segundo a maneira de pensar do mundo, e nem para viver segundo essa maneira. Por isso, Jesus ensinando os apóstolos, ele diz lá em Lucas 22, do 24 ao 27, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, ou seja, quem era o primeiro. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. É este o aspecto do ensino de Jesus que nós precisamos entender. Ser o primeiro no reino de Deus não está em posição de destaque, simplesmente sendo servido, mas é aquele que se dispõe a servir à mesa, a servir as pessoas, a se fazer oferta em favor das pessoas, como Cristo, de maneira que Ele seja revelado por meio de nossas vidas, de maneira que expressemos a justiça de Deus, para que revelemos a graça, o amor de Deus e o nosso cuidado como oferta em favor das pessoas para que elas possam conhecer o Pai. Todo o nosso serviço não é para sermos o primeiro no sentido e perspectiva deste mundo, mas para sermos sim servos na perspectiva deste mundo, como aquele que serve, como aquele que se faz oferta em favor dos outros, não porque merece, não porque são bons, não porque são justos, mas porque precisam conhecer o Pai. Servimos porque queremos e desejamos revelar o Pai, revelar o seu amor, a sua graça às pessoas, conduzi-las ao conhecimento de nosso Deus. Isto que a gente precisa entender. Precisamos compreender isso. Somos chamados para vivermos o reino de Deus, proclamarmos a glória do Senhor, revelarmos a sua glória neste mundo, manifestando e revelando o reino neste mundo. E só fazemos isso quando andamos segundo os valores do reino de Deus, segundo a prática da justiça do reino de Deus, sendo oferta, dando aquilo que nós recebemos do Pai para as pessoas, não porque elas merecem, mas porque elas precisam conhecer o Pai e a sua vontade, como Cristo fez em nosso favor. Entendermos isso, que o nosso papel é servir. Por isso a pergunta: até quando insistiremos em andar no reino de Deus segundo os valores do mundo? Enquanto insistirmos nisso, simplesmente revelamos que ainda não entendemos e que talvez estejamos vivendo uma religião e que não somos conhecidos do Senhor. Que a gente possa refletir sobre isso, amadurecer e entender o propósito de nossas vidas, não na nossa perspectiva,
mas na perspectiva daquele que nos tirou das trevas para iluminar o nosso entendimento e nos ensinar a viver a vontade do Pai neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.